Olha só, de vez em quando ressurgem alguns assuntos que nos deixam assim empolgados, né? E as histórias bíblicas, por serem reais, né? Eu acredito e tenho convicta certeza e fé de que são reais, é a dona dos maiores mistérios da humanidade. E recentemente o pastor Lamartine Pozzella, não sei se você conhece, mas do qual eu tenho muito respeito, porque ele é um cara que nunca se mete em polêmicas, em confusões, não aparece muito na mídia e sempre fica na dele ali, e todas as pregações e estudos dele são sempre baseados na Bíblia, na palavra, com muita cautela, humildade e inteligência. Ele participou de um podcast, né? O podcast agora virou moda, né? O podcast do Rogério Vilela, que é um canal muito grande, chamado de Inteligência Limitada. E entre horas ali de vários assuntos, um deles foi sobre o atual paradeiro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela é sem dúvida nenhuma o artefato bíblico mais importante, porque ele simplesmente representava a presença de Deus no meio do povo. A arca, ela era o centro de tudo, ficava ali dentro do Santíssimo Lugar no tabernáculo. Eu não vou detalhar aqui como que era a arca, como que ela foi feita, porque não é essa a intenção do vídeo, e sim comentar aqui sobre o paradeiro dela nos dias de hoje. E o pastor Lamartine, lá no podcast, eu não posso colocar o vídeo aqui por questões de direitos autorais, mas o link eu vou deixar aqui na descrição, depois você assiste lá. Ele fala que, segundo algumas pesquisas, estudos e procura de vários arqueólogos, que a arca ela está lá em Israel, sob o poder do governo israelense. Eu vou voltar nessa parte aqui desse tema no final do vídeo, mas antes eu vou explicar para vocês alguns fatos históricos aqui e bíblicos sobre a Arca da Aliança. A última vez que a Arca da Aliança ela foi vista ou mencionada está registrado na Bíblia em 2 Crônicas 35, do verso 1 ao 6, e também em 2 Reis 23, do verso 21 ao 23, que contam a mesma história, onde o rei Josias, que era o rei de Israel naquela época, ele celebrou a Páscoa, né, e pede para que os levitas colocassem a arca dentro do templo de Salomão. E a partir daquele momento ali, não era mais necessário ficar transportando ali a arca de um lado para o outro, porque finalmente ela ficaria fixa num único lugar. Só que 40 anos depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele invade Israel. E essa história ela é contada aqui em todas essas passagens que estão mostrando aqui. Ele domina ali o país de Israel, né, e saqueia o templo, roubando e destruindo tudo que tinha lá. Afinal, o templo era revestido de ouro, prata, bronze, tinha artefatos raros lá dentro, tecidos e por aí vai. Então é óbvio, é claro que o país dominante ele vai ali pegar tudo que tem de valor no país que foi dominado. É por isso que muitos defendem que Nabucodonosor ele tenha roubado ali a arca e a levou para a Babilônia, que seria o atual Iraque de hoje. Só que tem um furo aí, né? Alguns furos nessa possibilidade, porque em todas as histórias, né, que eu já coloquei aqui, registradas na Bíblia sobre a invasão da Babilônia a Israel, não fala que os soldados eles pegaram a Arca da Aliança. Diz com detalhes que roubaram candeeiros, panelas, tigelas, todos os utensílios que estavam no templo feito de prata, bronze, ouro. Até o bronze e o ouro que estava nas paredes, nas colunas ali, foram arrancados. Eu não acredito ali que quem escreveu esses trechos da Bíblia contando essa história iria colocar a Arca da Aliança como se fosse só mais um objeto no meio de tantos outros. Afinal, era a Arca da Aliança. Eu acredito que se a arca tivesse sido roubada, o escritor diria assim, que os soldados invadiram o templo, roubaram tudo que estava lá, inclusive a sagrada Arca da Aliança. É claro que tudo isso aí pode ser mera especulação, certo? Mais ou menos. E por quê? Porque é o seguinte, não era qualquer pessoa que podia tocar na arca como se fosse um móvel qualquer. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Sem contar outros episódios ali em que outros povos eles foram feridos de tumores, ou mesmo morreram pelo simples fato de terem olhado dentro da arca. Então eu não acredito que os soldados ali da Babilônia iriam simplesmente entrar no templo e se atrever a tocar na arca, porque com certeza eles sabiam da história e do poder dela. E nenhum país invade o outro
sem conhecê-lo, correto? É por isso que muitos defendem que ela foi retirada do templo durante a invasão, né, e assim a mantiveram segura. Só que depois disso, acabou, mais nada, nunca mais foi vista, nunca mais falaram sobre a arca, ela desapareceu. É aí que nós chegamos no comentário aqui do pastor Lamartine lá no vídeo sobre alguns arqueólogos que defendem que ela estava escondida ali debaixo do Monte da Caveira ou do Gólgota, onde foi que Jesus foi crucificado ali. E esses arqueólogos, né, a localizaram, né, só que o governo israelense, por motivos óbvios, tomaram ela para si e encerraram as expedições, e depois disso ninguém mais podia entrar ali e escavar ou fazer perguntas sobre isso. Tudo isso está lá no vídeo lá do podcast, tá bom? E ele conta lá a história, o testemunho de um dos arqueólogos que supostamente encontrou e viu a Arca da Aliança. Dá para acreditar 100% nisso? Não, porque não tem como provar. Mas que é interessante, isso com certeza. E tem ainda uma outra possibilidade, onde se acredita que a Arca ela esteja debaixo, né, enterrada debaixo do monte, da montanha do templo. E foi enterrada lá também antes que Nabucodonosor pudesse roubá-la. Só que, infelizmente, o templo do monte é onde se encontra ali a cúpula da rocha, o domo da rocha, que é o local sagrado dos islâmicos. E os muçulmanos jamais vão deixar ali que seja escavado o seu terreno sagrado, porque se isso acontecesse, nós estaríamos provocando a Terceira Guerra Mundial, né? Então não tem como saber se isso é verdade ou não. Mas talvez isso possa realmente acontecer quando o anticristo ele tomar o poder, porque afinal ele vai criar uma paz temporária entre os palestinos e israelenses a ponto de ser possível reconstruir o templo, o que é impossível hoje, porque tem o Domo da Rocha aqui, tem o Muro das Lamentações aqui, não dá para reconstruir porque vai criar uma guerra religiosa terrível ali. Mas assim, particularmente eu acredito sim que a Arca da Aliança esteja sob o domínio ali de Israel, do poder do israelense, por questões espirituais. E por que eu falo isso? Veja só esse trecho da Bíblia. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. A arca ela ficou ali na casa de Obed-edom só 3 meses e ele foi grandemente abençoado. E se a arca hoje está sob ali os cuidados, domínios de Israel, isso explica o motivo pelo qual os judeus eles são tão abençoados. De serem protegidos, porque muitos povos ao redor ali odeiam, né? É um paizinho desse tamanho assim, tem esse tamanho assim, em volta só tem inimigos e eles não conseguem derrotar Israel. E temos também os Estados Unidos, que faz questão de ser amigos ali de Israel, e os Estados Unidos hoje é a maior nação da Terra. E, claro, né, por último e não menos importante, que os homens mais ricos e poderosos do mundo hoje, os bilionários, banqueiros, enfim, todos eles são judeus ou descendentes de judeus. Bom, o assunto é muito interessante, mas no final das contas é muita especulação e muita teoria, e a verdade mesmo nós só vamos saber no dia que Jesus voltar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal também, comente aí, e até a próxima. Tchau, tchau.